E agora a gente vai ouvir a Flávia Tavares discordar de tudo. Né? Vamos para São Paulo, porque está lá a nossa editora-chefe, Flávia Tavares. Oi, Flávia, o que você está pensando sobre esse assunto? Eu acho que você está errado. Não, mentira. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Central Meio desta terça-feira, dia 29. Boa tarde, Pedro, Luísa e todo mundo que nos assiste. Não vamos começar a instigar essa rivalidade entre nós dois, não, hein? Eita, que eu concordo com você quase sempre. Eu acho que tem uma coisa que eu queria apontar aqui nessa nossa introdução aí do assunto Lira, que é que ali na nossa entrada a gente falou que ele quer que não contamine a sucessão, né? Isso é o discurso oficial, né, do Lira, porque é claro que ele quer que contamine. Ele quer contaminar tudo, porque a conta dele é todo o movimento do Arthur Lira. Desde o dia 1 que ele assumiu a presidência da Câmara neste mandato, né, neste ciclo, já é pensando na sucessão dele. Política se faz assim, para o bem e para o mal. Acabou uma votação, a próxima já está no jogo e as associações e os cálculos e os apoios já estão todos sendo negociados. Então, quando o Arthur Lira decide colocar... Ui, derrubei tudo aqui, gente, me desculpa. Decide colocar esse cálculo aí de adiar o PL da anistia, o que ele está fazendo? Ele está perguntando para o pessoal do PL, e aí, o que vocês vão fazer agora? E está também acenando para o PT. Então, não é um movimento para não contaminar, é um movimento para emparedar os partidos a apoiar o seu candidato ou não. Não é à toa que ele faz isso no mesmo dia em que ele anuncia o apoio a Hugo Motta na sucessão. Ao anunciar, ele estava lá ladeado por representantes de tudo que é partido, inclusive do PT e do PL. Então, assim, tá tudo dentro do mesmo cálculo. Os movimentos do Arthur Lira, o Arthur Lira é um político muito experiente. Até dia desses era chamado de dono do Centrão, o que já não se aplica depois da eleição municipal, porque no mínimo ele divide essa propriedade com Gilberto Kassab, com o MDB, como sempre foi o MDB um titular aí desse campo, mas o PP também dele, né, cresceu muito nas eleições. Então, assim, ele é um dos caciques do Centrão e os movimentos dele vem sempre neste cálculo, nesta conta. Quem é que vai ser o meu sucessor? Que partidos vão me apoiar? E como é que eu posso barganhar esse PL da anistia nesse meu cálculo? Eu acho que a gente tem que colocar neste cenário aí o movimento do Lira. E só para complementar com relação ao que foi, o que seria um PL de anistia e tudo mais, eu acho que a gente tem esses dois caminhos ainda para lidar com o que foi o 8 de janeiro, né? Tem um caminho que é o do judiciário e tem um caminho que é o político. E o que o próprio Valdemar Costa Neto falou ontem, que ia pedir para o Lira interferir no STF, pedir diminuição de penas e tudo mais, é claro que o judiciário não consegue se descolar 100% do político, principalmente num caso como esse, que é essencialmente político e é papel do STF mesmo julgar. O que eu acho é que, se politicamente ficar muito claro que não há clima para suavizar ou para anistiar ninguém, o judiciário fica também mais confortável, por assim dizer, para agir ali com a lei sempre, né, nos seus domínios da lei ali, para também não anistiar. Então, a gente vai ter sempre essa intersecção, e esses movimentos eles têm que ser observados sempre com essas duas lentes. Como é que o movimento político interfere ou não nos próximos passos do movimento no judiciário? Pedro. Pois é, Flávia, eu acho que a gente, a partir daí, tem que ter uma conversa sobre esse movimento para a sucessão do Arthur Lira, porque
Porque, evidentemente, o movimento está acontecendo e parece que começam a fechar no nome desse deputado Hugo Mota. Eu acho que vale a pena a gente apresentar um pouco quem é Hugo Mota. Hugo Mota tem 34 anos, ele é do Republicanos. Esse fato de ele ter 34 anos é curioso pelo seguinte, porque o presidente da Câmara dos Deputados é quem substitui o presidente da República quando o presidente da República e o vice estão ausentes. E de vez em quando, uma das maneiras de o presidente fazer um agrado assim é manda o vice viajar. Aí sai ele do país e, de repente, o presidente da Câmara dos Deputados pode ir passear no Palácio do Planalto, sancionar alguma lei, fazer uma nomeação de ministro, umas coisas assim, tipo, pode dizer depois no futuro para os netinhos que já foi presidente da República, nem que por 1, 2 dias. E terá sido verdade. Agora, o Hugo Mota só pode fazer essas coisas todas a partir do ano que vem, quando ele completar 35 anos, que é quando ele também estará na presidência da Câmara. Hugo Mota se elegeu pela primeira vez em 2010, ele tinha 21 anos de idade. Ele tem uma coisa muito parecida com Arthur Lira. O pai também é prefeito de uma cidade pequena, só que no caso do Hugo Mota, uma cidade pequena na Paraíba. Está havendo essa movimentação do Centrão começando a ficar no entorno do nome dele. Falta um nome. Gilberto Kassab, falta o PSD. O PSD tem candidato. O PSD gostaria de ter a presidência da Câmara dos Deputados. Agora, aí é tal história, né? É tal jogo. O PSD está esperando para ver como é que o PT se movimenta. E o PT se movimenta de acordo com o que Lula quer. E o que Lula quer é não ter problema com o próximo presidente da Câmara dos Deputados. O jogo está meio amarrado aí, né, Flávia? Tá, porque, sem dúvida, porque ele teve talvez menos problemas do que antevia com o Arthur Lira, mas não foi exatamente uma relação suave, né? Não é uma relação amigável, fluida. Então, ele certamente gostaria de ter um presidente da Câmara com quem possa ter menos atrito na agenda do governo, para passar a agenda do governo. E não há garantias de que isso vai acontecer com o nome indicado pelo Lira. Agora, é isso que eu digo, assim, essa sinalização do atraso do PL da anistia pode ser um gesto do Lira de falar, olha, eu estou disposto a que o meu sucessor tenha uma relação um pouco mais fluida, mas enfim, mais amigável com o governo, e esse aqui é o meu sinal para vocês, me apoiem. Enquanto isso, tem ali uma noiva a ser cortejada, que é o PSD. O PSD saiu gigantesco dessa eleição municipal, mas não é só isso. O PSD hoje tem maioria no Senado, por exemplo, tem uma bancada expressiva na Câmara, está no governo, tem ministérios no governo. Então, o Kassab se posicionou de uma forma muito inteligente, sagaz no jogo político, de ser essa noiva a ser cortejada por direita e por esquerda, ou pela centro-esquerda e pela direita, no caso, né, do governo de frente ampla do Lula. Então, não está assim resolvido isso, né? Se o PT decide apoiar o Antônio Brito, que é o nome do Kassab e do PSD, para esse cargo, para essa disputa de presidente da Câmara, embaralha tudo de novo. Agora, seria um movimento arriscadíssimo do Planalto. Toda vez que o Planalto se mete em disputa legislativa, tem muito a perder. É muito raro um jogo dar certo, uma jogada dessa dar certo, ser concluída de um jeito bem sucedido para o Executivo. Por quê? Porque a Câmara, o Legislativo de forma geral, é muito corporativista, assim, né? É muito ciosa do seu espaço, então não gosta de interferência, não gosta de intervenção. Quando percebe esse tipo de jogada do Executivo, fica muito cabreiro e retalia em seguida. Então, é um movimento... E já lembrando, só para concluir, desculpa, eu me alonguei um pouco aqui, mas
O Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, já não tem uma relação muito assim, saudável com o Arthur Lira. Eles já trocaram acusações sérias. O Arthur Lira já pediu a cabeça do Padilha, né? E tudo mais. Então, assim, como é que isso seria costurado? Teria que ser o próprio Lula ou o Rui Costa fazendo essa costura. A chance de azedar, para usar um termo bem coloquial aqui, é enorme. Então, assim, o movimento do Lira hoje é um movimento de quem sabe jogar essas fichas. Colocou o PT na parede, colocou o PL na parede, e eu acho que com isso ele deu praticamente um checkmate aí para fazer o seu sucessor. Pedro. Obrigado, Flávia. E com o fim das eleições municipais, eles estão chegando os cortes no governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vai defendendo uma revisão de gastos. Tem tempo, viu? Na tentativa, tudo de, evidentemente, reduzir o déficit e manter a inflação sob controle. O governo pode tomar medidas que afetem, por exemplo, o seguro-desemprego. Claro que dentro do PT isso não pega bem. O Haddad tem sofrido críticas no partido e não é de hoje, mas segue defendendo remédios amargos para dores intensas. Para falar sobre esse tema, a gente volta para São Paulo, porque hoje temos também gente nova no estúdio, não é não, Flávia? É com imenso prazer que eu recebo aqui hoje e a partir de agora toda semana a Débora Bizarria, economista. Eu anotei, tá? Eu fiz uma colinha porque o currículo é extenso, então a gente tem que colar. Economista, especialista em gestão pública pelo INSPER e coordenadora do Livres, além de colunista da Folha. Bem-vinda, Débora, ao Central Meio, à equipe do Meio. Por favor, fique à vontade, expresse-se livremente e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, já acompanho o Meio há muito tempo. Muito obrigada, Pedro, Luísa, Flávia, que está aqui me ajudando. E começar com esse tema que é tão caro assim, para economistas que estão observando as contas públicas, é fundamental. E principalmente porque o Haddad, e não só ele, né, vale dizer que o Haddad no Ministério da Fazenda e a Simone Tebet e sua equipe no Ministério do Planejamento têm feito um árduo trabalho de entender as contas públicas, não estão num jogo de cortar para cortar, estão realmente tentando fazer o melhor uso do dinheiro, que vale dizer é dinheiro de imposto pago majoritariamente por pessoas mais pobres desse país, porque a gente tem um sistema tributário que é regressivo em sua maioria, e estão tentando fazer o que dá, e o próprio partido do próprio governo não está colaborando, ataca a própria presidente do partido, ataca o ministro Haddad com frequência, quando ele tenta apontar a necessidade de melhoria. Isso dificulta qualquer diálogo. Eu acho que, me parece pelo menos, que o governo Lula queria frente ampla mais ali na eleição e menos frente ampla no governo. E às vezes até pensando internamente, né? Conciliando que precisa haver uma melhoria dos gastos públicos, precisa fazer com que várias políticas sejam bem direcionadas. E fazendo um pouco um link com o Congresso Nacional que vocês estavam comentando agora há pouco, ficam nessa de coisa de perdemos dinheiro para o Congresso Nacional, está indo muito dinheiro para a emenda, mas não estão fazendo uma coordenação pelo menos não me parece, com os deputados do próprio PT para dizer, olha, direciona bem para políticas que a gente quer melhorar. Vocês podem me corrigir, se eu me lembro bem, assim, política grande, nova, a gente teve pé de meia, que foi novo, foi uma política para os anos 2020, vamos dizer assim. O resto delas era Minha Casa Minha Vida de novo, era reedição de coisa antiga sem fazer uso de boas ferramentas. Para dar um exemplo concreto, só para concluir essa parte, especialistas como Laura Machado, Cecília Machado têm feito um apontamento de melhoria, por exemplo, do CAD único para focalizar o dinheiro em quem mais precisa, usando o PNAD, usando ferramental de dados, e o Ministério do Desenvolvimento Social não quis saber. Inclusive, parte do PT e ali da classe intelectual foram para cima, disseram que não querem saber disso. Então, fica muito difícil para o ministro Haddad e para a Simone, que está apoiando aí, conseguir vencer essa resistência dentro do próprio governo
para fazer uma revisão de gastos e melhorar o gasto público no final das contas. Agora, você, antes de eu devolver lá para o Pedro, que certamente quer comentar essa tua primeira fala, como é que você enxerga? Ontem a ministra Tebet deu uma entrevista em que ela falou de se ter coragem de revisar essas políticas públicas, de cortar gastos olhando a eficiência das políticas e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente vê que boa parte da agenda econômica que o governo se propôs a tocar no Congresso, apesar das dificuldades das relações com o Congresso, passou. Então, isso não é um pouco ambíguo, assim, dizer que não há essa disposição do governo? Porque há políticas econômicas do governo que estão avançando. Outras não. O que você pontua de que realmente, aqui o entrave está aqui, é aqui que está faltando coragem? Onde que você enxerga mais isso? Eu acho que antes de coragem certamente a Simone e o Haddad estão tendo, assim, em certo sentido, de peitar ali o resto, né? Mas o que me parece é que está rolando uma disputa interna. Então você tem o pessoal ali defendendo o PAC, defendendo grandes gastos, parte do governo e do Congresso Nacional, vale dizer, isso não é uma coisa exclusiva de um dos poderes, cedendo a lobbies, por exemplo, para dar mais subsídio para a indústria automobilística. A gente viu isso nesse mandato. Aí do que adianta? Se a gente continua apostando numa política que a gente já viu dar errado várias vezes durante, sei lá, 50 anos. E não houve mudança. Que você diz assim, não, Débora, mas essa é diferente. Não é diferente. Quando você vai olhar os detalhes, não é diferente. Alguém de vez em quando ressuscita o assunto da indústria naval, de novo. Então, falta coragem de olhar para os anos 2020 e entender que isso aqui não é governo Lula 1. A gente não está mais naquele tempo, a gente não tem boom de commodities, a gente está num outro patamar da dívida pública. Vale dizer que o Instituto Fiscal Independente do Senado faz um cálculo que a gente deve terminar o mandato do Lula com 84% da dívida pública. E aí, vale dizer, não é o volume da dívida, mas a trajetória dela está escalando. Significa que vai ficar mais difícil para o governo cortar gasto no futuro, vai ficar mais difícil para combater a inflação. E inflação desorganiza, né, nossas contas, desorganiza a vida e principalmente afeta quem é mais pobre. Então, falta Lula arbitrar a disputa de dizer, olha, uns meses atrás ele até falou, né, que ficou surpreso com a quantidade de subsídio que a gente dá no Brasil. Falta ele arbitrar e dizer, ok, a gente vai seguir pelo caminho do Haddad, da Tebet, de cortar gasto, de organizar as contas, de melhorar a eficiência do gasto público para chegar na ponta, em quem mais precisa. Ou então se ele vai andar com a galerinha que fala, não, gasto é vida, como dizia na época da Dilma. Gasto é vida, depois a gente vê isso aí, a gente vai dar dinheiro para os empresários, eles vão investir, a economia vai crescer, vai tudo se resolver pela arrecadação. Eu não acredito nisso pessoalmente, nesse segundo lado. Mas eu acho que falta o Lula se decidir qual lado ele vai, né, até 2026. Porque quanto mais tempo demorar, mais vai demorar para vir os efeitos positivos de uma reorganização das contas públicas.